Olá, meus amigos do canal História em Minutos. Eu apresento a vocês o estádio jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã. Acompanhe comigo essa história. Antes do Maracanã se tornar um dos maiores palcos do futebol mundial, o espaço do terreno foi sede para a prática de outro tipo de esporte, o turf. O terreno foi adquirido em 1885 pelo Derby Club para as corridas de cavalo, mas logo a modalidade perdeu forças e o terreno acabou sendo abandonado e virando depósito para carros do exército. A história do estádio do Maracanã começa a ser contada a partir de 1938, quando o presidente da Federação Internacional de Futebol, Jules Rimet, visitou a cidade do Rio de Janeiro e aceitou a candidatura brasileira para sediar a Copa do Mundo de 1950. Em 1942 e 1946, não tivemos as Copas Mundiais, devido ao fato da Segunda Guerra Mundial. Como sede do 4º Campeonato Mundial de Futebol, o primeiro depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil necessitava de um grande estádio. No dia 2 de agosto de 1948, houve o lançamento da pedra fundamental e o início da construção do estádio que viria a ser o maior do mundo. A obra levou quase 2 anos para ser concluída. O estádio foi construído em uma região da cidade do Rio de Janeiro conhecida como Tijuca, ao lado do rio Maracanã. Na época, ainda não existia o bairro Maracanã, que só foi criado em 1981. A ideia de construir o novo estádio no terreno do antigo Derby Club veio do prefeito do Rio de Janeiro à época, Ângelo Mendes de Moraes. A escolha foi contestada pelo então vereador Carlos Lacerda, que queria a construção em Jacarepaguá. Na época, o Jornal dos Esportes, comandado pelo jornalista Mário Filho, publicou diversos conteúdos de apoio à construção do estádio na Tijuca. O jornal também realizou uma pesquisa popular, que teve como resultado a preferência pela mesma região. As obras começaram em 1948. A arquitetura do estádio mostrava uma estrutura oval com impressionante capacidade para receber 200.000 pessoas. No dia 16 de junho de 1950, o estádio foi inaugurado, carregando a nomenclatura de Estádio Mendes de Moraes ou Estádio Municipal do Derby. A primeira partida ocorreu no dia seguinte, entre a seleção do Rio de Janeiro e a seleção de São Paulo, sendo o primeiro gol do estádio marcado pelo meio-campista Didi, para os cariocas, mas a equipe de São Paulo virou o jogo, que terminou em 3-1 para os visitantes. Na Copa do Mundo de 1950, o Brasil era o favorito para levantar a taça de campeão mundial de futebol. Um mês depois da inauguração do maior estádio do mundo, o Maracanã viveu um dos dias que não seriam mais esquecidos na sua história. A final entre Brasil e Uruguai fez os 199.854 torcedores presentes ficarem em silêncio. O maior público do estádio até hoje calou-se ao ver o Brasil ser derrotado pelos visitantes por 2-1. O episódio ficou conhecido como Maracanazo. Mesmo com a seleção brasileira amargando a derrota para o Uruguai em 1950, o tempo passou. Jogos importantes foram sendo realizados no Maracanã e grandes nomes do futebol nacional brilharam nos gramados do estádio, como Garrincha, Pelé, Zico, entre outros. Mas um nome importante para a história do estádio nunca deixou de ser lembrado, o de Mário Filho. O jornalista esportivo era considerado um dos mais influentes do país e lutou muito para apoiar a ideia da construção do Maracanã no local onde era o antigo Derby Club. Ele amava o estádio, por reunir todas as classes sociais para a apreciação do futebol. Por isso, depois de sua morte, em sua homenagem, o Maracanã recebeu o nome oficial de Estádio Jornalista Mário Filho. O estádio é chamado popularmente de Maracanã, por ter sido construído ao lado do rio de mesmo nome. Em 1981, o Rio Maracanã também deu nome ao bairro onde está o estádio. A palavra Maracanã vem do tupi, maraca-nã, e significa semelhante a um chocalho.
A região do rio Maracanã era habitada por várias espécies de aves, como o papagaio maracanã-guaçu, que fazia um barulho parecido com o de um chocalho. Com o passar do tempo, o Maracanã sofreu com um desgaste e a falta de manutenção. Pequenas obras de manutenção foram realizadas, mas não foram suficientes para evitar a maior tragédia do estádio. No dia 19 de julho de 1992, na final do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Botafogo, uma parte da grade de proteção da arquibancada cedeu, deixando 3 mortos e 82 feridos. Cerca de 150 mil pessoas estavam presentes no estádio, e 13 metros da grade foram rompidos. Os torcedores da arquibancada caíram de uma altura aproximada de 8 metros, em cima das cadeiras, que também estavam lotadas. Após o desastre, o Maracanã ficou fechado por 7 meses. Para que tivesse capacidade de sediar o jogo entre Brasil e Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 1994, a FIFA exigiu que o estádio passasse por mais uma reforma estrutural, para deixá-lo mais seguro para os torcedores. Longe dos níveis aceitáveis de conservação, o Maracanã precisou passar por uma boa reforma para receber o Campeonato Mundial de Clubes, em 2000. Por motivos de segurança e conforto, as obras reduziram a capacidade do estádio, o que o fez não ser mais o maior do mundo. O estádio ganhou um hall da fama, com marcas registradas dos grandes craques que passaram por seus gramados. Novas cabines foram instaladas para a imprensa. As estruturas das rampas e as marquises do estádio foram recuperadas e houve a criação de camarotes e ampliação do setor das cadeiras, o que diminuiu a capacidade de público do estádio. A reforma deixou-o mais confortável. Na segunda grande reforma pela qual o Maracanã passou, deixou marcas históricas. Em 2005, as gerais foram demolidas e o estádio recebeu cadeiras numeradas, tornando-se um único setor, com 45 mil assentos. O gramado também foi rebaixado, para que desse mais amplitude à visão dos torcedores. Novas rampas de acesso foram criadas, além de mais vagas no estacionamento. O placar eletrônico com animações também foi retirado. Ele havia sido instalado em 1979 e foi o terceiro do Maracanã. O primeiro foi em 1950, que era manual, e o segundo em 1960, era digital. Para o Pan-Americano foram instalados 2 telões. O Brasil foi oficializado pela FIFA como sede da Copa do Mundo de 2014 no dia 30 de outubro de 2007. Com isso, o principal estádio do país teria que passar por mais uma reforma. Entre as opções, foi cogitado até mesmo a implosão do estádio para a construção de uma nova estrutura. Porém, decidiu-se pela preservação do patrimônio histórico e por uma grande reforma. Com as obras sendo realizadas, o estádio foi praticamente desmontado. As cadeiras azuis e os assentos foram retirados, e parte do espaço, assim como das arquibancadas superiores, foi quebrada. O gramado também foi retirado, e as marquises, colunas e rampas já existentes começaram a ser restauradas. Aos poucos, o Maracanã construiu uma nova imagem. O estádio ganhou mais 4 novas rampas de acesso e a esperada cobertura, com capacidade de proteger todo o espaço da torcida do sol e da chuva. Os assentos também ficaram mais próximos à lateral do gramado, e todos os lugares têm 100% de visibilidade do campo. As cadeiras são retráteis e divididas por cores. Camarotes luxuosos também foram instalados. Com isso, o velho Maracanã ganhou formato de arena. Foi dividido em 5 níveis, e nos setores norte, sul, leste e oeste, para facilitar a localização do torcedor. Também foram reservadas áreas para pessoas com portadores de necessidades especiais e foi instalado um piso tátil para deficientes visuais. O estádio ficou mais moderno, mais confortável e finalmente mais seguro para o torcedor. O novo Maracanã foi reinaugurado no dia 27 de abril de 2013, com a capacidade para cerca de 78 mil torcedores e um custo de reforma que, pasmem, aproximadamente 1,5 bilhão de reais. Reformulado para recepcionar a Copa do Mundo 2014, o Maracanã recebeu 7 jogos do Mundial e tornou-se o segundo estádio do mundo a realizar 2 finais de Copa, 1950 e 2014. O primeiro foi o Estádio Azteca, no México. A final de 2014 foi realizada entre as seleções da Alemanha e da Argentina, e os alemães venceram por 1-0.
O chamado Complexo do Maracanã é formado, além do estádio, pelo ginásio do Maracanãzinho, que recebe campeonatos de basquete e vôlei, entre outros, pelo Parque Aquático Júlio Delamare e pelo estádio de atletismo Célio de Barros. Além das expressivas partidas de futebol que o Maracanã recebeu durante toda a sua história, o estádio também tornou-se palco para show de artistas reconhecidos mundialmente e até mesmo para cerimônias religiosas. Tina Turner, Frank Sinatra, Madonna, Backstreet Boys, The Police, Rolling Stones, Kiss, entre outros artistas, fizeram história no Maracanã, com públicos de mais de 100 mil pessoas. Entre as grandes apresentações internacionais, em 1990, Paul McCartney entrou para o Guinness Book pela maior plateia em apresentação solo, reunindo mais de 180 mil pessoas no estádio. Um dos maiores festivais de músicas do mundo também fez história no Maracanã, o Rock in Rio. Em sua segunda edição, no ano de 1991, levou cerca de 700 mil pessoas ao estádio para curtir os 9 dias de festival. O Papa João Paulo II também chegou a reunir mais de 100 mil pessoas no Maracanã, em suas passagens pelo Brasil, em 1980 e 1997, para a realização de missas campais. Muitos jogos marcantes para o futebol brasileiro foram realizados no Maracanã. Além das Copas de 1950 e 2014, o estádio mais famoso do Brasil sediou a final do futebol nos Jogos Olímpicos de 2016, em que a seleção brasileira foi campeã, vencendo a Alemanha nos pênaltis. Em 2019, o Brasil também garantiu o título da Copa América, vencendo o Peru por 3-1 no mesmo local. O Rio de Janeiro é a principal cidade turística do Brasil, e o estádio do Maracanã está entre as suas atrações mais visitadas. Quem deseja conhecer de pertinho o principal estádio do país pode fazer um tour, conhecer o gramado, os vestiários, a sala de imprensa, o banco de reservas, entre outros, e conferir objetos marcantes da história do local que ficam em exposição. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender um pouco sobre a história desse gigante que é o Maracanã. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.